Meu nome é Letícia, eu sou do jornal e da revista dos condomínios aqui da Francisco Egito, e a gente está fazendo uma matéria dessa nova edição sobre a Enel, né, e o aumento da taxa, enfim. E aí eu vou te fazer umas perguntinhas. Eu vi que você mandou um material complementar, né, que vai ser ótimo para a matéria. Eu vou tirar bastante coisa de lá, mas eu vou também te fazer umas perguntinhas por aqui. E eu queria que você me explicasse qual é o motivo desse reajuste, né? Explicar qual é o motivo e por que a Enel pretende fazer isso, né? E pode ir desenvolvendo, a gente vai fazendo um bate-papo ao longo do tempo, tá bom? Tranquilo, sem problema. Então vamos lá. O que acontece? Primeiramente, todas as concessionárias têm dentro do seu contrato o índice de reajuste anual. Uhum. Tá? E esse reajuste tem uma certa variação. A Enel, ela tem, no caso como as demais concessionárias, a possibilidade de corrigir de acordo com a média paga no ano sobre o preço da energia. Uhum. Isso por um lado. Entendi. Okay? E por outro lado, nós temos a tarifa de distribuição e a tarifa de transmissão, Uhum. que são os três elementos que vão impactar na conta de energia. E na conta final ainda vem depois a iluminação pública, Uhum. além das bandeiras tarifárias, é claro. Então, dentro dessa visão, a Enel teria que justificar o quanto que ela comprou, digamos assim, de contrato excedente para manter a energia disponível em favor dos consumidores. Entendi. E depois disso vem os custos, né, da distribuição na cidade, que aí se computam as perdas, se computam digamos assim, os furtos de energia, o custo de manutenção e o investimento. Sim. E sim, se for aprovado, né, qual que é o impacto que isso vai gerar para os condomínios? Bom, vamos olhar por dois lados. Primeiro, nós temos o consumo, digamos assim, das áreas comuns dos condomínios. Uhum. E nós temos o consumo dos condôminos. Sim. Então, somos obrigados a olhar para esses dois lados para não ter problema. Então, os condôminos, de acordo com a maioria das matérias que estão sendo veiculadas, poderão, dentro da classe B, né, que é o residencial, poderão ter um impacto de em torno de 15,83%. Ah, entendi. Agora, se o condomínio for considerado um não comercial, vamos falar aquela luz comum que é rateada entre todos, poderá ter um impacto de 4%. Já é bem diferente, né? Sim, Diferença é comercial. Né? Sim. Então nós temos que observar aí qual a linha efetiva que o condomínio está cadastrado, se eu for falar como condomínio estrutura institucional. Uhum. Não, um condomínio de moradia, né? É o que assim, que o nosso jornal é sempre focado pro condomínio moradia, né? Onde nada industrial. Assim, dentro da unidade condominial, vamos falar sobre um prédio. Não vou falar de condomínios residenciais, tá? Residencial, quando eu falar, são as casas, né? Os horizontais, vamos falar do vertical, tá? Então, dentro do vertical, por exemplo, o condomínio, ele recebe uma única carga de uma vezada só. Não é à toa que ele tem o tal dos P6, né? Então, nesses P6, ele recebe uma demanda total de carga que ele vai receber uma fração de medição da área comum. Entendi. Entendi. E depois as frações, digamos assim, de cada coproprietário. Aí tem que se olhar a conta de luz do condomínio para que se possa observar em que demanda que esse condomínio está enquadrado. O que pode acontecer dele também estar enquadrado como classe B. Entendi. E quais são essas diferenças, né? De classe B, classe C? Porque tem muita gente que é leiga e não conhece, né? Digamos o seguinte, dentro da parte das concessionárias, para fins de manutenção, digamos assim, do sistema, ele tem uma seleção de clientes com as suas diferenciações. Em tese, temos o cliente de alta performance, temos o cliente, normalmente, que é o cliente trifásico da vida, né? É o cliente classe B, que é a classe B residencial.
E temos depois os clientes baixa renda, que são os beneficiários do sistema do governo, tá? E temos os clientes industriais ou comerciais, que esses clientes, por exemplo, no caso dessa última classe, normalmente hoje, para fins de economia parcial das suas contas, estão entrando no mercado de energia livre. Já que o preço da energia é um pouquinho diferente. Entendi. E agora nós ainda temos que olhar uma nova classe, que é a classe dos geradores de energia, né? Que também passam a não pagar mais a tarifa de energia, só ficam condicionados, entre aspas, no tempo da sua geração, à tarifa de distribuição. Entendi. E em relação a esses furtos, assim, porque eu, por exemplo, eu moro em casa, né? Eu não moro em condomínio. E na minha rua, por exemplo, eu sei que tem muito furto de energia. Eu sou uma das pessoas que não tenho e eu percebo muita diferença na conta de luz. E nos condomínios eu sei também que tem. Tem alguns condomínios que costumam fazer esse furto de energia. Uma vez eu conversando com o Uber, ele comentou que a Enel bateu no condomínio, né? Foi lá e desligou um monte de apartamentos, de vários apartamentos por conta desse furto de energia. Mas e essa taxa? Com essa taxa aumentando, né, esses furtos de energia, acaba que isso pode ser prejudicial para algumas pessoas que já pagam, porque com esse furto, ou as pessoas que não costumam, não furtam energia, acabam pagando por esse erro de outras pessoas. E como que isso vai funcionar? Bom, vamos olhar, digamos assim, do muro para dentro. Né? Então nós temos que tomar um certo cuidado, porque tudo que estiver do muro para dentro é responsabilidade do representante legal do condomínio, no caso o síndico. Tá? Então, se o síndico, digamos assim, tem um interesse de brigar para haver uma redução no consumo de energia, pelo menos da sua classe de associação, vamos trabalhar desta forma, teria que se observar qual é efetivamente a demanda que esta unidade possui. Quando eu falo unidade, eu falo com todos os proprietários, tá bom? Ou seja, todos os relógios. E, no meu entendimento atual, eu entendo que a Ampla, por exemplo, no caso, desculpe, a Enel, não poderia adentrar a propriedade privada para fazer essa penalidade. Entendi. Ela teria que fazer a fiscalização e a notificação do síndico. Por quê? Porque o condomínio ele teria que ter ali um contrato de demanda única para a propriedade. Não é à toa que você vai ver que alguns condomínios têm um transformador próprio, né? Tem uma série de instalações para aquela demanda. Então seria prudente, vamos trabalhar numa minimização da relação, né? Que a Ampla efetuasse um relógio, digamos assim, na entrada da carga, tá? E comparasse esse relógio com as demais unidades consumidoras, porque dentro de um condomínio, trabalhando na linha do condomínio vertical, tá? A perda é mínima. Por quê? Porque entra um cabo, digamos assim, de X milímetros que se distribui para 100 unidades. Então, a existência do eventual furto de energia por parte do condômino não é só um problema para a concessionária, é um problema também para o próprio condomínio. Né? Que ele aumenta a necessidade de manutenção ou ampliação de carga. Então, assim, o primeiro passo, na minha visão, é o condomínio entender quanto que é a demanda de carga que ele precisa, para depois ele poder brigar com a concessionária sobre digamos assim, a redução da tarifa. Por quê? Eu posso chegar hoje como condômino e falar o seguinte: minhas 100 copropriedades que eu tenho aqui, cada uma consome meio quilowatt. No caso, 500 kW mês. Vamos trabalhar numa média que o pessoal gasta. Tá? 500 kW mês. Se eu tenho 100 unidades naquele condomínio, então eu tenho 50 megawatts. Se eu tenho 50 megawatts, eu posso ir para o Mercado Livre e comprar a energia mais barata. E só pago a tarifa de distribuição.
Verdade. Então a gente tem que olhar o mercado como um todo. Não adianta eu falar para você o seguinte: o que é o condomínio? É um síndico que só vai brigar só vai ter que discutir, desculpe, o cocô do cachorro que caiu no corredor? Não, ele também tem que viabilizar a economia em favor dos seus condôminos. Sim, claro. Porque daqui a 5 anos eu tenho lá a lei de autovistoria que vai mandar ele reformar o PC inteiro, porque a concessionária alegou que a demanda de energia está superior ao que ela contratou há 20 anos atrás. Então eu tenho um custo adicional no meu condomínio com taxa extra. Normalmente vai se trocar o relógio, vai se constatar a existência de irregularidades. E aí eu vou ter um outro custo adicional, tanto com o coproprietário, que foi pego com a fraude, quanto com o condomínio, que está pagando uma taxa extra para fazer a manutenção daquilo que não era necessário, enquanto nessa situação, no meu entendimento exclusivo, tá? Para reduzir o custo condominial, aquele local onde se armazenam os relógios, deveria haver um contrato de concessão com a concessionária para alugar aquele espaço. Razão disso: a concessionária não tem um livre acesso com os seus prestadores de serviços? Tem. Então ela trabalha aquilo ali como se fosse uma propriedade privada da concessionária. Então, para me reduzir o impacto no meu condomínio, por que eu não aplico uma taxa de uso daquela área e um royalty sobre a exploração de condomínio em favor dos condomínios? Verdade. Ela pode aplicar o reajuste que ela quiser para todos os consumidores, mas o meu condomínio especificamente tem que ter uma reversão quanto àquilo. Ou seja, posso gastar mais na minha tarifa de energia, mas teria uma redução na minha tarifa condominial, que nem acontece com aquelas antenas de telefonia que pagam aluguéis para os condomínios. Sim. Agora todos os condomínios passarem a cobrar um aluguel sobre o direito de uso da concessionária. Por que eu estou também afirmando isso? Se a concessionária levar todos os relógios dela para a via pública, ok? A existência de irregularidade pode sim efetivamente ser reconhecida pela concessionária. Agora, enquanto ela está na unidade privada, é relativamente questionável. Verdade. Tem que negócio, temos que tornar o nosso condomínio sustentável. Então, Sim. se a concessionária, cada concessionária pagar R$1.000 para usar, digamos assim, aquele espaço e explorar economicamente, porque o condomínio é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então ela vai estar revertendo para o condomínio parte daquilo que ela E o que você acha de, assim, porque eu vejo que alguns condomínios estão começando a utilizar esses de luz solar. E você acha que com isso seria uma forma mais, não só econômica, como também orgânica de manter, né? Porque, querendo ou não, já que a Enel cobra tão caro, a taxa todo ano aumenta, o que você acha sobre isso? Eu poderia dizer mais. Primeiro nós temos que tentar entender, porque no sistema solar você tem 1 metro quadrado de utilização do telhado. Então vamos fazer uma brincadeira, como eu brinco com alguns condomínios aqui que me pedem assessoria. Na realidade não condomínio, sim o síndico, né? Sim. Primeiro, telhado só dá despesa. Entendeu? Então, se o síndico for inteligente e a comunidade daquele condomínio for mais inteligente em aderir ao sistema de geração de energia fotovoltaica ou eólica, né? Mas a coleta de água de reuso, tá? O condomínio passa a ser agora eficiente. Então o que vai acontecer? Pensando rápido, a área comum do condomínio utiliza 500 kW por mês, na média que os condomínios têm da área comum, tá? Agora, se ele coloca um gerador de energia que utilize lá
70 metros quadrados de um telhado, tá? Ele vai gerar, em média por mês, uma faixa de mais ou menos 2.000 quilowatts. Neste caso, se o condomínio não se organizar para fazer uma compensação de energia entre os condôminos, ou seja, o condomínio vende energia para o próprio condômino, né? Você está dando energia de graça e só vai ter mais um grupo de manutenção. Aí vai ser mais um custo, né, para manter. Isso. No primeiro momento parece que não, mas vamos falar agora em valores de energia. A tarifa mínima está em torno de R$130 para um trifásico. Tá? Isso não importa se você tem geração ou não. Você vai pagar R$130. Sim. Se minha conta era R$700 no condomínio, quando eu botei um gerador de energia sem um devido projeto, né, eu vou pagar 130, vou pagar a mensalidade do sistema, que normalmente o pessoal compra parcelado, vou pagar a mensalidade do sistema e vai acabar que eu estou só gerando energia para a sociedade local, mas não estou para satisfazer esse relógio. Entendi. Agora, se o síndico for inteligente, contratar uma boa consultoria que entenda do sistema, ele pode fazer o quê? Apatriar todos os relógios dos seus condôminos, gerar um total de energia equivalente aproximadamente à demanda, né? E passa a ser um gerador remoto e compensar a energia dos seus moradores. Aí sim começa o condomínio a ficar eficiente. Né? E assim, o que você acha que pode fazer para evitar, né, e reduzir essa pressão sobre as contas? Bom, primeiro o seguinte, na minha visão, o condomínio, como falei anteriormente, é uma sociedade, uma associação, vamos falar dessa forma, tá, na visão jurídica, que tem a possibilidade de brigar pelos seus condôminos. Sim. Tá? Então, caberia aí uma reunião entre os condôminos para que uma assembleia busque a permissão antes desses condôminos para que o condomínio brigue para melhor eficiência financeira e eficiência efetiva. Física, tá? Aí se contrataria um grupo de peritos, para esse grupo de peritos efetuar uma avaliação de custo, que também tem esse detalhe, né? Então teria o custo de mínimo tempo e um custo de médio e máximo tempo, para saber se o investimento na ação judicial vai ser satisfatório ou não. Entendi. Por quê? Abre aspas, pensando rápido. Imagina eu pegar a conta de 15 condôminos que pagam uma média de R$700 por mês e passar essas contas para em média de R$150 por mês. Revertendo esse dinheiro a favor do condomínio, olha quanta vantagem que tem. Só que agora nós temos que tomar um certo cuidado com os detentores de uso de cobertura. Tá? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Porque as coberturas têm o direito de uso da laje, mas não têm o direito de uso do telhado. E aí compete ao síndico também, mais uma vez, observar o que vai ser trabalhado. Porque o telhado da cobertura é do condomínio, com responsabilidade subsidiária do proprietário da cobertura. E aí tem que entrar em um entendimento para aumentar a área de geração, se for o caso, e elevar essa receita para o condomínio. Entendi. E assim, você tem alguma coisa mais a acrescentar que você acha interessante para a gente expor na matéria, que você acha que você não conseguiu colocar aqui no material que você me enviou, que você gostaria de acrescentar? Vamos falar um pouquinho sobre a base da audiência pública, porque o que acontece? Caberia aí uma reunião entre os condomínios, cada um condomínio apresentar uma posição, então estamos aí na fase limite, né? Para apurar efetivamente o impacto da audiência pública. Por quê? Se você chegar aqui hoje e apresentar um relativo laudo, tá? Um parecer de um jurista, qualquer elemento, para esse e-mail, que
diga: olha, a Enel tem que separar as contas para saber o seguinte, se a energia ficou mais cara ou mais barata, se a tarifa de distribuição ficou mais cara ou mais barata. Porque você tem que lembrar o seguinte: a Enel vai comprar da usina de Furnas, por exemplo, 5 gigawatts. Tá? Então, em tese, o contrato de 5 gigawatts, ele foi perfeito. Só que ela tem que comprovar que ela conseguiu tarifar desses 5 gigawatts apenas 4. E aí, sobre esse 1 gigawatts, ou seja, por que eu estou botando esse número? Por causa dos 25% médios que eles entendem dizer que existe de fluxo de energia. Tá? Isso estaria impactando no custo da aquisição do megawatt. Ponto. Isso é um detalhe. Por quê? Porque se eu for para o Mercado Livre, né, eu já não vou sofrer mais com a tarifa de energia. Aí agora vamos para a tarifa de distribuição local, porque tem a tarifa de distribuição do Sistema Nacional e a tarifa de distribuição local. Então, o custo do serviço efetivo do sistema local, a Enel também teria que separar para o município, o que ela não separa. E aí os grandes consumidores, que aí nesse caso se inclui o condomínio, se ele falar em respeito aos seus usuários, digamos assim, aos seus condôminos, permitiria uma ação de apresentação, não vou falar que é a prestação de contas, tá bom? Mas de apresentação do efetivo investimento e da efetiva perda que se aplica naquela localidade. Vamos trabalhar dentro de Niterói, tá? Se eu for olhar para Icaraí, o distrito de Icaraí, eu tenho lá os bairros menos favorecidos. Tenho. E tem os bairros normais. No caso, são os bairros regulares. Será que o impacto efetivo em Icaraí é o mesmo impacto que existiria no centro? 1. 2. A nível de furtos de energia, como é que estaria sendo apurado pela Enel a existência desse furto de energia? Por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar no PC do condomínio. O PC do condomínio recebe um fio só. Tá? Então caberia ali, por exemplo, a Enel colocar um relógio global, vamos dizer assim, para dizer se todos os proprietários estariam efetivamente pagando a proporção correta. E aí o seu condomínio, diante dessa comprovação, não pode mais ser afetado por esse prejuízo. Já que eu tenho ruas em Icaraí, só tem condomínio. Sim, Icaraí é o lugar que mais tem condomínio, né? Assim, mais a zona sul de Niterói, então é muito condomínio. Você quase não vê casas aqui. Então, se você pegar uma ruazinha dessa, como é que você vai dizer que você está pagando pelo gato? Sem a comprovação da existência de gato. Então caberia, tipo assim, a Enel colocar um sistema de medição lá na entrada da rua, tô dando exemplo, tá bom? E dizer o seguinte: todos os condôminos usaram 50 gigawatts mês. Todos os condomínios aqui usaram 50 gigawatts mês. Eu tenho 100 condomínios, então eu tenho que colocar 5 mil gigawatts. Só que eu faturei 4.900. Aí agora compete ela buscar perda. Porque hoje, na minha visão, a concessionária prefere não buscar o sistema de perda de energia por comodismo ou posição social e jogar todo esse ônus em cima daqueles que têm a sua condição regular. Só que agora está na hora de quem tem a condição regular, através de seus representantes, nesse caso o síndico, começar a brigar para não sofrer tanto esse impacto. Sim. Entendi. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí. Só um minutinho, tá? Que eu tenho que resolver um negócio aqui. Peraí. Só um instante. Se quiser fazer outras perguntas além, pode perguntar, tá? Desde que no alcance eu respondo todas. Não. Pronto.
E tem alguma previsão de quando que a Enel pretende fazer esse reajuste para esse ano? Aparentemente, a contar das medições de 15 de março, já estará impactada com esse reajuste previsto médio de 15,83%. É 15, né? 15 de março. Não, o aumento é de 15%? Para os residenciais. Os residenciais. Alguns outros clientes chegaram a 16% e os de maior classe 4,50% aproximadamente. Costuma ser anual, né, esse aumento. Todo ano costuma ter um aumento, né? Sim, vai ter um aumento, até porque o que aconteceu? Diante daquela criação das bandeiras tarifárias, né, então, digamos assim, diminuiu a incidência dos reajustes em tempo inferior a um ano. Aquelas tarifas serviram para custear a aquisição da energia mais cara. Tá, entendi. Olha, eu acho que, na verdade, eu acho que tanto o que você falou aqui, quanto todo o material, tá bem completo. Acho que o material que você me mandou já estava o suficiente, de verdade mesmo. Eu fui dar uma lida, eu acho que estava muito bom. É bem assim o que a gente está precisando mesmo, eu gostei bastante. E você foi bem claro, bem sucinto nas perguntas do que eu perguntei, né, que eu fiz. E no mais eu acho que foi isso. Eu acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas e também assim, dar dicas de como ajudar o condomínio a não se prejudicar com esse aumento, a diminuir, né, o consumo. E eu acho que foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu, né, sanar. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar também, alguma coisa que você queira falar que precisa ser reforçado, né, pode falar também. Não, na realidade eu tenho que responder as perguntas que vocês fazem, até porque hoje um novo sistema de geração de energia distribuída, o público tem que começar a estudar os impactos. Por exemplo, que eu nem botei nesse material que está aí, Niterói hoje já gera 38 megawatts de energia, no caso, em sua grande maioria, fotovoltaica. 10% da energia ela está sendo transmitida da casa do vizinho para o outro vizinho. Olha quanta energia que tem. Então, assim, seria interessante, digamos assim, os sindicatos, os representantes dos condomínios, o grupo específico, começar a estudar agora este novo impacto. Porque a energia está sendo entregue de porta a porta. E não mais aquela que vem lá de Itaipu, que aí ela entra na condição subsidiária, tá? Vai ser entregue no Rio de Janeiro. Entendi. Por exemplo, se eu olhar para Cabo Frio, que tem agora uma usina eólica em Cabo Frio, então eu tenho geração dia e noite, porque Cabo Frio não para de ventar. É verdade. Cabo Frio venta muito mesmo. Então, se eu estou no sistema interligado nacional, vamos pensar nas Casas Bahia, fazer uma propaganda aqui irregular, tá? Frete das Casas Bahia. Se você vai fazer um frete da Casa Bahia, Niterói para Niterói, você paga só R$15. Se você vai fazer um frete Niterói-Cabo Frio, aí já vai para 50. Já aumentar. Né? Obviamente. Então, olhando para essa posição de frete, seria interessante os grandes consumidores, porque o condomínio é considerado hoje um grande consumidor, apesar de fracionado, começar a discutir essa entrega da energia. É claro que vai ter uma briga bem grande, porque vai ser um impacto tributário, vai diminuir o ICMS do Estado, uma série de fatores, né? E aí a gente tem que tomar. Não vai ser uma coisa assim tão simples. É verdade. Tem que ser um sistema. Mas assim, eu acho que eu fiz essas perguntas para você, assim, foram bem básicas, porque a gente também não tem tempo, a gente tem que tentar fechar esse jornal até amanhã, e então tá numa correria, né? Eu tenho outra entrevista daqui a pouco.
Mas assim, eu gostei bastante, foi o que eu disse, eu achei que tanto o seu material como o que você falou foram bem completos. A gente vai conseguir fazer uma matéria bem, bem importante. Acho que você conseguiu expor, né, não só os fatos, mas como a sua opinião também, dando dicas, e eu acho que a gente espera que as pessoas levem esse assunto também mais a sério, façam o que você falou, comecem a estudar mais sobre isso. E eu acho que foi bom, porque vai ser um tema importante, é um tema que a gente fala sempre, todo ano existe esse aumento da tarifa, mas assim, poucas pessoas também entendem sobre. Eu acho que essa matéria vai conseguir, né, ajudar e sanar. É como eu falo, energia e água são 2 problemas. Sim, todo ano, né? E não só isso, né? IPTU também vou te falar, todo ano só aumenta, né? Não, olha, se eu fosse falar de IPTU, eu não posso discutir tanto, porque o IPTU teria um fator, né? Só que assim, a nível de água e energia, vamos falar a nível de condomínio. Se eu for falar de água, por exemplo, a nível de condomínio, dependendo do grau de habitabilidade que tem no condomínio, o condomínio, por exemplo, hoje tem que manter uma ETE inteira, sem auxílio de subsídio da companhia de água, e ainda paga a tributação, a tarifação sobre esgoto. Sim. Ou seja, eu pago 3 vezes. Ou seja, eu pago a conta de água, a conta de esgoto e a manutenção do esgoto. Ou seja, muita conta. Então, assim, tem que se, hoje o condomínio é uma mega matéria de discussão desses temas das concessionárias. E aí a gente vai ter que abrir. Mas é um tema para uma outra matéria. Quem sabe? Quem sabe uma próxima. Mas obrigada, tá? Eu agradeço a sua compreensão, sua paciência. Queria poder ter mais tempo para a gente poder entrevistar. Infelizmente está tudo muito corrido. Início de ano é sempre mais início e final. Tem muita gente de férias também, então não consigo ter tanto acesso. Mas é isso, eu gostei bastante e obrigada, tá? Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês, colaborando com toda a sociedade. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.